Olá, amigos, bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E que a boa mão de Deus que não está encolhida, e nem os seus ouvidos que não estão tapados, e nem os seus olhos que não estão fechados, mas pelo contrário, Ele está com as mãos estendidas, porque Ele é o nosso socorro bem presente no meio da tribulação. E os olhos dele estão sobre a terra, sobre os justos e os maus, para dar a cada um segundo aquilo que está em seus corações. E também os ouvidos dele estão atentos ao clamor que nós fazemos a Ele. Tudo isto porque Deus é justo. E porque Ele é justo, Ele nos mostrou o caminho e nos deu a orientação segura para que nós cheguemos a um lugar desejado. E qual que é o lugar que a minha alma deseja? Minha alma deseja paz, paz aqui na terra e paz na eternidade. E para que eu tenha tudo isto, paz aqui na terra e paz na eternidade, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Em Apocalipse, quando Jesus Cristo revela-se a João, ele fala que bem-aventurados, ele começa conversando com João, falando para ele que bem-aventurados são aqueles que fazem o que mesmo? São aqueles que ouvem, que leem e que guardam as palavras dele. Bem-aventurados significa pessoas muito felizes, muito felizes. Então, ele fala que muito felizes são aqueles que ouvem, que guardam, que praticam a palavra dele. Então, isso é muito importante, porque não adianta você querer encontrar uma outra fonte de felicidade, ignorando aquela que o Criador já deixou descrita para nós. Não adianta você querer chegar num lugar seguro, se eu ignorar as informações que foram dadas pelo Senhor para me levar exatamente até o lugar seguro, até o local que eu estou desejando chegar. Então, para que dê tudo certo, para que a minha caminhada seja produtiva e feliz, eu tenho que parar e analisar qual que é o caminho que me leva até lá. Como que eu vou chegar até lá? E tudo isto nós encontramos na santa e poderosa palavra de Deus. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós cheguemos no local que a nossa alma deseja e para que, enquanto nós estamos vivendo aqui neste mundo que jaz no maligno, nós tenhamos paz na nossa alma, nós tenhamos paz no nosso coração, mesmo em meio a tudo isto de ruim que nós estamos assistindo, porque só está aumentando as incertezas sobre a face da terra. A violência, ela não diminui, pelo contrário, ela só aumenta. E isso nos faz pensar que o ser humano, de fato, é um ser falido, porque são tantas as leis que nós criamos, e nenhuma delas resolve o problema básico, que é o problema da violência, e nem tampouco resolve o problema da fome, da miséria. Então é preciso parar, analisar esta realidade e chegar à conclusão que Jesus Cristo está certo, sempre esteve e sempre estará. Por isso ele nos disse: sem mim nada podeis fazer. E aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, nós lemos assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se
à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, e eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz que aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, disse: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade, e cetro é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também, qual manto se enrolarás? E como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a terra? Olha que coisa maravilhosa. Então aqui Deus está mostrando para nós na carta aos Hebreus. Na verdade é uma carta, não é um livro, é uma carta. A carta aos Hebreus. Nós vemos aqui Jesus Cristo sendo apresentado com uma completa superioridade a todos os demais, tanto a anjos quanto a seres humanos. Exatamente, porque nenhum outro nome foi dado na terra para que nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós lemos isto aqui, que Deus, ele outrora falara, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, no caso aos patriarcas judeus, através dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Isso é muito importante, porque se eu quero, se você quer, se nós queremos alcançar aquela paz que eu disse para você agora há pouco, alcançar o descanso eterno, nós precisamos parar e dar ouvidos ao que Jesus Cristo tem nos ensinado, e empenhar a nossa alma para obedecê-lo, para o nosso próprio bem. É para o meu bem, é para o seu bem. Tudo que foi escrito foi para o nosso bem, foi para nos ensinar como nós devemos conduzir a nossa vida. Nós, seres humanos, feitos à imagem e à semelhança de Deus, mas infelizmente a maior parte das nossas ações, dos nossos atos, eles não imitam a Deus, eles não imitam aquele que nos criou segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. A começar lá no Éden mesmo, com o episódio da desobediência de Adão e Eva, que haviam sido feitos exatamente a imagem e a semelhança de Deus, feito homem e mulher, ou seja, macho e fêmea da espécie humana, mas conforme a imagem e a semelhança de Deus, tendo inteligência, tendo sabedoria e exercendo domínio sobre todo o exército que Deus havia criado e colocado sobre a face da terra. Mas com todo esse poder, tão bem equipado pelo Senhor, para cumprir os propósitos de Deus sobre a face da terra, mesmo assim, o casal, deixaram de seguir a orientação de Deus
para seguir a orientação de um animal, para seguir a orientação da serpente, que chegou lá falando, dando para eles, mostrando para eles um caminho. E eles então abandonam a orientação daquele, o soberano, o Deus, dono de tudo aquilo, que falou para eles: não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comer, certamente morrerás. Então eles deixam de dar ouvidos à voz do soberano para poder seguir uma outra voz, uma outra orientação. Ou seja, estava tudo bem para Adão e Eva lá no Éden, mas chega lá o diabo com a sua inveja, com as suas mentiras, apontando para eles outro caminho. E eles então saem do caminho determinado pelo Criador para seguir no caminho mostrado pela serpente. Isso mostra para nós que o diabo, ele é especialista em tirar a pessoa do caminho certo. Ele é especialista em tirar as pessoas dos planos de Deus. Ele é especialista em tumultuar, em fazer as pessoas errar o caminho. Ele é o pai da mentira. E como pai da mentira, ele empenha todo o seu potencial e todos os demônios que estão a serviço dele, exatamente para tirar as pessoas do caminho certo, para levá-las a seguir atalhos, outros caminhos mostrados por ele. E aqui a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, Deus está nos mostrando o caminho. Qual que é o caminho que nós devemos seguir? Se nós formos inteligentes o suficiente para poder compreender que tudo que existe na sua ordem, que não foge da ordem, porque quando acontece um episódio diferente, chama a nossa atenção, como dias atrás, aconteceu aquele dia, aquela tarde, que se tornou como noite, na capital paulista, na maior cidade do Brasil, exatamente para chamar a nossa atenção, para nós vermos que naquele dia alguma coisa fugiu do normal, chamou a atenção do país inteiro e do mundo. A escuridão que aconteceu no período da tarde, meu irmão e minha cunhada me disseram que estava no centro de São Paulo, de uma hora para outra, escureceu tudo, fechou todo o tempo, e eles ficaram sem entender o que estava acontecendo. Aquilo foi algo que fugiu do normal, para mostrar que tem alguém comandando tudo isto, e que se o sol nasce todo dia, seguindo o seu roteiro, e fica às 12 horas sobre a face da terra, e depois ele se esconde todos os dias fazendo o mesmo trajeto, a não ser no período da chuva, mas ele está lá, só que as nuvens da chuva o encobrem, mas ele continua lá, tudo seguindo a ordem determinada por Deus, tudo acontecendo do jeito que Deus determinou. Isso mostra para nós que ele está controlando todas as coisas. E se ele, controlando todas as coisas, escreveu um livro, ele usou o primeiro Moisés para escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, e depois seguindo os filhos de Israel, a começar por Josué e os demais, até chegar a palavra de Deus a nós. Se Deus usou as pessoas para poder escrever este livro, para mostrar para nós o caminho, é porque ele, na sua justiça e na sua onisciência, ele viu que sozinhos nós não conseguiríamos alcançar o desejo da nossa alma. Qual que é o desejo da nossa alma? É a paz, é ter paz, é ser feliz. E ser feliz não apenas tendo as coisas materiais para o manuseio e para a sobrevivência, mas tendo também paz na alma, alegria na alma, para desfrutar daquilo que nós conseguimos agaranhar na nossa caminhada aqui na terra. Quando nós lemos aqui Hebreus capítulo 1, o autor da carta, que não é definido quem foi a pessoa que escreveu a carta aos Hebreus, mas ele fala, chamando a atenção, dizendo que outrora Deus, ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. A carta foi escrita ao povo judeu, para orientá-los,
para mostrá-lo o caminho, e o caminho é Jesus Cristo, e eles precisavam acreditar nele e acreditar em Deus. Mas como eu disse para você, como o diabo, o adversário de Deus, ele também se especializou em enganar e em mentir. E ele, com os seus enganos e mentiras, ele mostra para as pessoas outros caminhos. Os próprios filhos de Israel sempre erravam o caminho mostrado por Deus, porque eles deixavam de seguir a orientação de Deus para seguir a orientação do maligno, para seguir a orientação do inimigo. E se nós não tomarmos cuidado, mesmo vendo os sinais dos últimos tempos, os quais Jesus Cristo deixou como sendo um marco dos seus ensinamentos, a previsão dele, como estaria o mundo no tempo do fim, isto nos orienta, está nos mostrando o caminho, está nos mostrando a que ponto, a que local nós chegamos. Está nos mostrando a que época nós estamos vivendo hoje. Que época que nós estamos vivendo? Nós estamos presenciando o cumprimento daquilo que Jesus Cristo profetizou, que estaria acontecendo, como sendo um sinal que o fim estaria próximo. Ou seja, Deus mostrou o caminho para nós, através do nosso Senhor Jesus, este que Deus o fez Senhor. Este que Deus falou para ele: assenta-te aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Senta-te à minha direita, e lá está ele, assentado à direita de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, até que tudo seja concluído como Deus já deixou determinado. E nós precisamos ficar atentos, porque hoje está sendo oferecido tantas coisas. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, Jesus dizendo a respeito dos escândalos, e ele fala assim, é inevitável que haja escândalos, mas ai do mundo por causa dos escândalos. E é muito interessante que no episódio, quando ele fala a respeito disso, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, a partir do verso de número 7, ele fala da seguinte maneira: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés e serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois e seres lançado no inferno de fogo. Então ele mostra o caminho. Ele fala sobre como precisa ser a condução da nossa vida. E ai do mundo por causa dos escândalos. Ele estava falando exatamente do pecado. O que é escândalo? Escândalo é a gente errar. O que é o pecado? A gente errar o alvo. Você fazer uma coisa que você não podia fazer, não deveria ter feito, porque você vai sofrer as consequências. As consequências virão sobre mim e sobre ti. As consequências do pecado, elas vêm sobre nós. O pecado é o quê? É a transgressão da lei de Deus, mas é mais do que isto. É qualquer ação nossa que agride o caráter santo de Deus. É como você praticar alguma coisa que o seu pai ou a sua mãe não concorda, e coisa que você não faria para poder não contrariar o seu pai e a sua mãe, exatamente porque você respeita seu pai e sua mãe. Então tem muitas coisas que você não falaria ou não faria diante dos olhos ou diante da face do seu pai ou da sua mãe, exatamente pelo respeito que você tem com ele. É exatamente o mesmo sentimento que nós temos que ter para com Deus, porque o mundo na verdade é uma casa de Deus. O mundo tem dono, ainda que ele esteja no maligno, mas ele é de Deus. E todos os moradores da terra, eles são de Deus.
ainda que eles não honrem a Deus, ainda que eles não submetam a Deus, ainda que eles não queiram viver sob o comando de Deus, ainda que eles não queiram obedecer à orientação de Deus, mas a palavra de Deus diz bem claro, Deus requer esse direito, dizendo que dele é a terra, dele é o mundo, e todos os que nele habitam, todos os que habitam no mundo são de Deus, ainda que eles não honram a Deus, é igual o filho que faz as coisas certas para poder não desagradar o pai e a mãe, mas ao mesmo tempo existe filho que faz tudo, que não está nem aí. Não estou nem aí para esse velho, estou nem aí para essa velha, e faz o que ele bem quer fazer. Por quê? Porque ele não tem respeito, ele não respeita seu pai e a sua mãe, então ele não está nem aí se ele vai contrariar o pai, se ele vai contrariar a mãe, se ele vai aborrecê-los, se ele vai causar incômodo, desconforto, se ele vai causar angústia no coração dos seus pais, ele não está nem aí. Ele quer mesmo, às vezes é contrariar mesmo, ele quer mesmo é provocar, porque ele não tem respeito para com seus pais. A mesma coisa é o ser humano em relação a Deus. Às vezes a pessoa peca, não está nem aí, porque para ela Deus não existe, se existe, ele não está nem aí para Deus. Este é um erro chamado pecado, é o pecado. E isso multiplicou, como o Senhor Jesus fala em Mateus 24, por se multiplicar o pecado já multiplicou. E qual é a consequência deste multiplicar do pecado, da iniquidade, do desrespeito a Deus? A consequência é isso que nós estamos vendo hoje. O amor esfriou no coração de quase todos. Não há zelo de uns para com os outros. Não há respeito. Não há temor. A pessoa decide, eu vou fazer isso, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem quiser, tudo bem, e ninguém tem nada a ver com isto. E se me afrontar, eu processo. Se levantar contra o meu estilo de vida, eu processo. Se falar alguma coisa contra a minha decisão, mas eu processo mesmo. É este o sentimento que as pessoas têm hoje. E processa mesmo. E o juiz até dá ganho de causa para ele, mesmo sabendo que ele está sendo contra os ensinamentos do Criador, mesmo sabendo que a sentença dele é contrária aos ensinamentos de Deus, para a raça que ele criou, conforme a imagem e a semelhança dele, mas mesmo assim ele vai e faz. O juiz vai e dá sentença favorável àquilo que a pessoa acha que foi uma ofensa, uma afronta que ela sofreu. E aí a outra pessoa é penalizada, e às vezes a atitude dela ela fez coisas certas, segundo a compreensão dela, segundo também os ensinamentos da palavra de Deus. Mas aí os homens criaram leis favoráveis a eles e não estão nem um pouco preocupados se a lei que eles criaram e constituíram como sendo da carta da Constituição do país, eles não estão nem aí se as leis que eles constituíram para o bem-estar humano está indo contrário aos ensinamentos de Deus. Eles não estão nem aí, eles fazem o que eles querem e não está nem aí. Mesmo sabendo que vão morrer, como Adão e Eva lá no Éden, sabiam que ia morrer, porque Deus falou para eles, no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Mesmo sabendo que morreriam, consciente disso, o que eles fazem? Eles afrontam a Deus, eles vão, eles comem, pegam, a Eva pega, ela come, ela dá para o seu marido e come também, ele come. Mesmo sabendo que aquilo seria uma afronta a Deus e que já tinha uma sentença prenunciada por Deus, uma sentença que Deus já havia anunciado, a sentença seria a morte. Mas eles vão e comem, não estão nem aí, se vão morrer, não estão nem aí, vão morrer mesmo, então vamos comer. Comeram e depois vieram as terríveis consequências, mas a pior de todas as consequências é a morte eterna. É a pessoa ser lançado no fogo eterno. Quando Jesus Cristo fala a respeito disto aqui, que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Ele estava falando exatamente a respeito do pecado, das coisas que as pessoas fazem diante da face de Deus, mesmo sabendo que Deus não quer que ele faça aquilo.
Quando Caim matou o Abel, Deus não queria que Caim matasse o Abel. Tanto é que Deus chama o Caim e falou: Caim, o pecado jaz à porta. Que porta, Senhor? A porta do teu coração. Ele não falou com essas palavras, mas ele diz: Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo ou deixá-lo entrar. Claro que antes de Deus dar essa advertência, Deus mostrou para ele o caminho. E qual foi o caminho que Deus mostrou para ele? Deus falou para ele assim: Caim, você está de cara feia, mas se você procederes bem, você também será aceito. Se procederes bem, você também será aceito. Porque qual que era o problema do Caim? O Caim ficou furioso porque Deus aceitou a oferta que o Abel ofereceu a ele, a oferta da ovelha, que era a primícia do rebanho de Abel. E Deus ficou satisfeito com aquela oferta. Quanto que a oferta do Caim, que fora um feixe de frutos, talvez um cesto de frutos da terra, Deus não se alegrou com a oferta do Caim. E por que Deus fez isso? Porque Deus é injusto? Não. Porque Deus viu o que estava no coração do Caim. Assim como Deus viu o que estava no coração do Abel. O que estava no coração do Abel era amor a Deus, respeito a Deus, e ele queria agradar a Deus com a sua atitude de fé em Deus, esperança em Deus, respeito a Deus, carinho para com Deus. A oferta dele foi um presente a Deus, uma demonstração de carinho, uma demonstração de apego, de apreço, uma demonstração de admiração que ele tinha para com Deus e de também reconhecimento de que Deus, o sendo o Senhor, o soberano, ele merecia o melhor que ele possuía, e o melhor que ele possuía foi a ovelha que ele viu crescer no seu rebanho. Ele pega a ovelha com o coração dominado de amor e de respeito para com Deus e oferece a ovelha a Deus. O Caim, por sua vez, movido pela inveja, por ver o seu irmão mais novo tendo aquela atitude, o que ele faz? Ele pega também, ele pega o fruto da terra e leva e oferece, mas ele não estava admirando a Deus, ele não estava querendo agradar a Deus, ele não estava demonstrando fé, como o autor da própria carta aos Hebreus fala para nós que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que faltou no Caim? Faltou fé. Ele não conseguiu agradar a Deus porque no coração dele não havia fé, havia sentimento de quê? De indignação, ou seja, de inveja, despeito, porque Deus havia se alegrado com a oferta do Abel. Então ele falou: não, isso aí, Deus tem que fazer isso comigo também. Se ele fez isso com Abel, tem que fazer comigo também. Mas ele não tinha sentimento verdadeiro, ele tinha um sentimento de disputa. Mas Deus mostrou o caminho para ele também. Se procederes bem, você também será aceito. Então eu faria o quê? Eu pediria perdão a Deus, pediria misericórdia a Deus, falar: Deus, o Senhor me ajuda, porque eu estou tendo um sentimento ruim aqui no meu coração. Eu estou com um desejo danado de matar o meu irmão, mas eu não quero fazer isso, Deus, então me ajuda, me livra deste mal que está querendo me levar a fazer uma coisa terrível. Mas o Caim não fala isso para Deus. Além de Deus dizer para ele: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo ou deixar entrar, ele simplesmente ignora o que Deus fala, a orientação que Deus dá para ele, o caminho que Deus mostra para ele. E ele chama seu irmão, arma emboscada, planeja tudo, um crime premeditado. Leva seu irmão lá para o mato e pega um pau e mata seu irmão. E age como se nada tivesse acontecido, continua agindo hipocritamente, como se nada tivesse acontecido. Mas aí vem as consequências. Quando Jesus Cristo fala que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aí ele mostra como a pessoa deve fazer para que ela não cometa o escândalo, para que ela não seja o agente que vai causar o escândalo, para que ela não seja o agente que vai provocar o mal, que vai pecar, né, perante a face do Senhor. Aí ele chega a ser até radical, vamos dizer assim. Ele chega ao extremo, como a pessoa deve ser. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é entrares, olha aí,
Melhor te entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno, ser lançado no inferno. Então ele mostra como a pessoa deve comportar. Mas é claro que a pessoa não precisa chegar a esse extremo. Ela tem que exercitar a sua mente, submetendo a Cristo, como nós lemos no capítulo 1 de Hebreus, que Deus outrora falou aos pais por intermédio dos profetas, mas nos dias de hoje, agora, Ele tem falado conosco por intermédio do seu Filho, do Senhor Jesus, a quem Ele mesmo, Deus, constituiu o quê? Juiz de vivos e mortos, como Senhor. Então eu preciso hoje parar e perguntar: ô Senhor Jesus, Deus está falando hoje por intermédio do Senhor, então eu estou aqui precisando da tua orientação. O que eu devo fazer? Senhor, eu estou numa enrascada. Senhor, a coisa está complicada. Senhor, eu estou passando por um problema terrível e eu preciso da orientação do Senhor para que eu vença esse problema, para que eu não cometa um escândalo, para que eu não faça uma coisa terrível, para que eu não pratique o mal que o diabo está me mostrando para eu poder fazer. Eu não quero pecar, eu não quero fazer isto. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Deus, por intermédio do seu Filho amado, do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fala conosco, Ele fala comigo, Ele fala com você, mostrando para nós como que nós devemos fazer, como que nós devemos encarar as dificuldades, como que eu devo fazer. Eu devo ceder ao pecado, à tentação, ou eu devo clamar a Deus e pedir socorro para que eu não venha me tornar um amaldiçoado a mais, uma iníqua a mais sobre a face da terra? O que eu vou fazer? Deus sempre me mostra o caminho. O problema meu e seu, que nós somos sempre Maria vai com as outras. Nós ouvimos o que o povo fala, nós ouvimos a voz do povo e até criamos aí um ditado dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Nós ouvimos a voz do povo como os filhos de Israel no dia que o Pilatos perguntou para eles: quem que vocês querem que eu solte? Vocês querem que eu solte a Barrabás, o salteador, o ladrão, o assassino? Ou quer que eu solte Jesus Cristo, o rei dos judeus? Qual foi a resposta deles? O povo deu a resposta para Pilatos: solte Barrabás, solte Barrabás. E Jesus, o que eu devo fazer? Crucifica-o. É claro que isso era a determinação de Deus, era a vontade de Deus que o seu Filho desse a sua vida pelo resgate de muitos, porque infelizmente não são todos que aceitam o que Jesus Cristo fez. Aliás, não são todos que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não são todos que acreditam que Ele é o único nome dado por Deus pelo qual nós alcançamos a salvação do nosso pecado. Não são todos que aceitam que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido, porque Ele nunca se acha perdido, elas nunca se acham perdidas, elas acham que elas estão bem, que elas nasceram privilegiadas, que elas são mais inteligentes do que as outras, que elas não se prendem nesse negócio de Bíblia, nesse negócio de Deus, porque a teologia de Jesus Cristo ou a pedagogia de Jesus Cristo é muito fraquinha, e o ser humano é muito inteligente, e o ser humano é muito capacitado, e se eu sou tão capacitado, se eu tenho um QI tão aguçado, tão privilegiado, por que eu vou me submeter a um velho livro arcaico ou coisa desse tipo? As pessoas pensam assim, sempre pensaram assim, que houve avanço. E se houve avanço, por que eles iam continuar presos às tradições que colocava Deus como referencial de justiça? Por que eu vou me prender a uma tradição em que as pessoas dizem que Deus existe, Ele é o referencial da justiça e eu devo obedecer a Ele? Por que eu vou fazer isso? Se eu estou vendo a ciência me oferecendo todos os benefícios para o meu próprio bem, por que eu tenho que precisar de Deus? Eu preciso de ciência. Muitas pessoas estão fazendo assim.
Muitas pessoas estão chegando a essa conclusão, que elas não precisam de Deus, que elas precisam do conhecimento, precisam da ciência, que elas precisam de dinheiro, que elas precisam de capacitação, que elas precisam de estudar e tudo mais. É claro que nós precisamos de estudar, é claro que nós precisamos da ciência, é claro que nós precisamos da tecnologia, porque são as ferramentas do nosso tempo, são as armas que nós temos em nossa mão para a nossa utilização, para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência da nossa família ou da raça humana também. Mas nós não podemos ignorar Deus, é desprezar Deus, é desmerecer Deus, é achar que Deus não está falando, e que se Deus está falando, o que Ele fala não é de grande valor. Então nós precisamos tomar esse cuidado, porque muitas pessoas estão ignorando o que Deus está falando, e Deus tem falado através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, através da palavra dEle, através dos pregadores. Mas por que eu vou ouvir pregador? Por que eu vou ouvir pastor, charlatão? É isso que as pessoas estão dizendo. Por que eu vou ficar dentro da igreja ouvindo pastor que está só preocupado com dinheiro? Não, eu vou curtir a minha vida. As pessoas estão fazendo isto. É claro que sempre teve charlatão. O primeiro foi Adão e Eva, que adulterou a palavra de Deus. Depois foi Caim, que adulterou a palavra de Deus. E dali para frente, se você pegar a Bíblia e estudar, você vai ver que todos pecaram. Mas Deus manifesta a sua bondade, mandando o dilúvio, mas salvando a raça humana sobre a face da terra. Ele podia ter acabado com todo mundo, mas Ele tem poder, e Ele tem todo o poder. E Ele não ia dar para o diabo esse gostinho. Deus destruindo a raça humana para satisfazer o capricho do diabo. Porque na verdade, quando o diabo levou o homem a pecar contra Deus, era exatamente para provocar a ira de Deus, para que Deus exterminasse a raça humana. Mas o ser humano é projeto de Deus, e projeto de Deus não pode ser frustrado pelo diabo, e nem pelo homem, nem por ninguém. Por isso que Deus falou pelos profetas aos filhos de Israel, e Deus continua falando ao mundo inteiro, não apenas pelo que os profetas falaram, mas continua falando pelo intermédio do Espírito Santo, pelo Senhor Jesus. Deus sempre falou, Deus sempre vai falar, até o dia que Ele vai concluir essa história do ser humano caído. E qual será a conclusão? Os justos entrarão para a vida eterna, e os injustos, os negligentes, os que desprezam a Deus, os que calcam aos pés o Filho de Deus, esses serão separados também, mas para o fogo eterno. Então a história começa assim. Os justos, os que deram ouvidos à voz de Deus, zelaram pelas suas vidas e não se entregaram aos escândalos, mas submeteram a sua vida, a sua mente, colocou a sua vida, sua mente cativa a Cristo. É isto. Submeteu a Ele, ao senhorio dEle, ao domínio dEle, porque Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Então, os justos, eles se submeteram ao domínio de Jesus Cristo, se submeteram à vontade dEle, e fizeram o que Ele mandou fazer, seguiram o caminho que Ele deixou, seguiram a orientação que Ele deu. Esses são os justos que serão colocados na vida eterna. Mas os injustos, que preferiram seguir os seus próprios corações e as orientações do diabo, que entraram pelo outro caminho, estes vão ser lançados no fogo eterno. Então a história acaba assim. A história da humanidade, a tragédia que começou com Adão e Eva lá no Éden, vai acabar assim. Deus separando os justos da raça humana desde Adão e Eva até o final, e os justos dando a eles o paraíso. É assim, não existe outro caminho. Isso não é conto de fadas ou ilusão, não. Isso é a verdade. É a verdade, ainda que ela pareça ingênua aos seus olhos, ainda que ela pareça ingênua ao seu intelecto, mas é assim que é mesmo. Ela vai acabar assim. Quem ouve a voz de Deus entra para o repouso eterno, e quem despreza a voz de Deus, ouve, mas despreza, será condenado ao fogo eterno.
Então é isso que o Filho de Deus veio fazer, buscar e salvar o que estava perdido e mostrar que Ele é o caminho. Ele foi constituído por Deus acima dos anjos e de todos. Aquele que veio para poder mudar a história da nossa vida, tirar-nos do caminho errado e nos colocar no caminho certo. E o caminho certo é a submissão a Deus. O caminho certo é ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Fazendo isto, nós estaremos preservando a nossa vida. Por isso Jesus foi radical no conteúdo, na sua pedagogia. Se o teu olho te escandaliza, arranca-o, lança fora. Se o teu pé ou tua mão te escandaliza, corte-o, lança fora. Porque é melhor você entrar no reino, na vida, cego de um olho, ou sem um pé e uma mão, do que tendo os 2 olhos, os 2 pés e as 2 mãos e ser lançado no fogo eterno. Por isso ele mostrou para nós o caminho. Ele veio para isto. Então a única coisa que nos resta fazer é dizer amém, Senhor. O Senhor sabe o que está fazendo e que o Senhor me ajude a obedecer a tua verdade, a seguir a tua orientação, a acreditar em ti. Me ajuda, me dê fé, Senhor, para que eu te siga e para que eu me alegre na sua orientação, no que o Senhor me mostrou para fazer, que eu guarde a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, como falou o salmista, que nós tenhamos esta mesma vontade, esta mesma direção, que nós cheguemos a este mesmo conceito que chegou o salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Este foi o conceito que o salmista chegou. E este é o conceito que nós devemos ter também. Vou guardar a tua palavra no meu coração para que eu não seja um agente do escândalo sobre a face da terra. Porque eu terei a minha punição. Eu não quero ser lançado no fogo eterno. Eu quero ir para o descanso eterno. Por isso Deus tem nos orientado através de nosso Senhor Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, te rendemos graças porque o Senhor é Deus justo, o Senhor é Deus fiel, é Deus misericordioso e é Deus poderoso, porque Satanás não estragou o teu projeto, Satanás não destruiu o teu plano, ainda que ele tenha iludido muitas pessoas, arrastado milhares e milhões e bilhões em toda a história da humanidade, mas ele não destruiu o plano do Senhor. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor abençoe, meu Deus, esta pessoa, que ela pare, que ela faça, meu Deus, uma meditação, que ela seja, meu Deus, uma pessoa coerente nas suas decisões, que ela decida segundo os oráculos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, segundo a orientação que o Senhor nos deu, que ela abra o coração para Jesus Cristo, que ela receba Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador e persevere até o fim, e ande com o Senhor até o fim, que ela não esteja vivendo uma experiência religiosa como o evangélico ou coisa desta natureza, mas que ela nasça de novo, nasça como Jesus mandou, nasça da água do Espírito e persevere até o fim. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, para que nós não venhamos dar ouvidos aos enganos satânicos, demoníacos e malignos, para que nós não venhamos seguir a orientação do inferno, mas que nós sigamos a orientação dos céus, a orientação de Deus, a orientação do Senhor Jesus que tem falado conosco, a orientação do Espírito Santo, meu Deus. Que o Senhor nos livre da idolatria, das mentiras do diabo, da religiosidade, das artimanhas criadas pelo maligno, para nos afastar da tua presença, que nós não venhamos fazer um culto a nós mesmos, ao nosso corpo, ao nosso intelecto, aos bens materiais que nós temos conquistado, mas que nós venhamos cultuar a Deus, adorar a Deus, viver como verdadeiros adoradores, santos e irrepreensíveis em amor. Que o Senhor nos ajude, Pai. Perdoe as nossas iniquidades, meu Deus.
Nos encha do Espírito Santo e nos reveste com a armadura do Senhor, para que nós venhamos resistir ao maligno, resistir no dia mau e permanecer, meu Deus, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé. Que o Senhor abençoe este lar, esta casa, esta família, meu Deus. Que o Senhor liberte do cativeiro o drogado, liberte do cativeiro o alcoólatra, liberte do cativeiro, meu Deus, liberte do cativeiro do engano esta pessoa, liberta do cativeiro da mentira, liberta do cativeiro da idolatria, liberta do cativeiro da miséria, meu Deus, liberta, Senhor, do cativeiro da feitiçaria, do cativeiro das pragas colocada pelo diabo como sendo credo de fé. O Senhor liberta essa pessoa de todo o engano religioso, e que ela volte o coração para Jesus Cristo, volte o coração para Deus, siga Jesus Cristo, siga o Espírito do Senhor, siga a tua palavra, meu Pai, e seja feliz. Nós te pedimos isso para a tua glória. O Senhor liberte essa casa do opressor, liberte esse homem do espírito do suicídio, liberta o rapaz, liberta a moça, liberta a criança dos enganos malignos, Senhor. E abençoa este lar com a paz do Senhor, abençoa esta vida com a paz do Senhor, meu Deus, e cumpra teus planos, cumpra teus propósitos. Nós te pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus, porque nós cremos na tua palavra que nos diz que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, e que assim seja, meu Pai, dentro desta casa, na vida desta família. Eu profetizo bênçãos do Senhor, bênçãos de soluções para as dificuldades que esta família está enfrentando. Que o Senhor dê sabedoria a todos dentro desta casa, e que todos, meu Deus, andem na tua luz. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, e que o amor do Senhor, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja nesta casa e seja com todos os moradores e os membros desta família. Nós te pedimos e nós te agradecemos, ó meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Pois bem, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, abençoe outras pessoas e vamos fazer o bem a tempo e a fora de tempo. Compartilhe com seus amigos e com seus inimigos também, para que todos sejam abençoados por Deus. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.